Bom dia, tudo bom? Tô ótimo. E você? Ótimo. Esse vídeo é dedicado ao Alex, que mandou uma mensagem às 3. Eu tô sem óculos, gente. Às 5h10. Já são 5h10 da manhã, falando que a vida tá voltando ao normal porque ele matou um boy no fundo do ônibus. Obrigado, eu ia tirar o day off, mas tudo bem. Ainda era feriado pra mim. Que bom para você, amigues. Ok, eu vou pegar meu café. Eu volto em 0 segundos, porque é editado esse vídeo. E a gente começa a falar sobre o caso de hoje, que envolve paixão. Acho que o patrocinador desse vídeo vai aprovar. A história de hoje envolve incesto, tá? Então, quem ficar sensível com esse tópico, tchau! Candy Mossler era uma mulher nos anos 40, tá? Essa história se passa nos anos 40 e é sobre uma mulher que era descrita como uma Barbie de meia idade que não falava a idade dela. Basicamente isso. Candy Mossler conheceu Jacques Mossler em 1949, logo depois do primeiro divórcio dela. E logo que eles se conheceram, ela se descreveu como uma socialite, que também gostava da vida caseira, da vida de dona de casa. Basicamente, né, já falando que ela não tinha nada pra fazer. E aí ela conquista? Será? Não, não conquista. Porque depois eu vou falar porque ela não conquista. O Jacques. Esse negócio tá acabando e eu gosto desse negócio. Acabou. Então, ela não conquista o Jacques, mas ela se casa com o Jacques Mossler em 1949, na primavera de 1949. O Jacques era um banqueiro que em 1949, se fosse avaliado nos parâmetros atuais, seria um bilionário. Então era tipo assim, um dos caras mais ricos dos Estados Unidos nos anos 50. Ele também, esse Jacques, ele foi criado por uma mãe solteira. E ele era, tipo assim, era considerado muito altruísta no sentido genuíno da palavra, do tipo, ele realmente tentava enxergar maneiras, ele vivia, claro, uma vida extravagante, uma vida de gente rica, milionária. Gente, meu olho tá, né? Mas ele genuinamente queria retribuir, porque imagina crescer nos anos 30, 40, sendo filho de uma mãe solteira, na sociedade que a gente vivia naquela época. Tipo, imagina crescer na sociedade que a gente vive hoje, tá? E aí pensa décadas atrás. Tipo assim, vovó e vovô naquela época. Caso você seja uma socialite que não conte a sua idade porque você acha que as pessoas se importam. Então, e aí eles se casam em 1949. Eles moram numa mansão de 28 cômodos. Na verdade, 28 cômodos não, 28 quartos. Tipo assim, do casal, que na minha visão, se eu tivesse a casa que eu sonho em ter, seriam 2. Então já sabemos de 2. E mais 26. Era assim a mansão deles. Tipo essa aqui. Então, eles se casam e 8 anos depois, um dia, o Jacques Mossler, marido da Candy, ela era conhecida como Candy. Vocês vão perceber que eu não gosto muito dessa figura, dessa personagem nesse caso. O marido da Candy, o Jacques, ele um dia tá vendo TV, porque eles tinham TV. Imagina quem tinha TV naquela época. Devia ser até a cores. Antes do Vento Levou. Gente, eu tô agora... eu denunciando a minha idade. E aí, ele tava vendo TV e um dia ele viu um desses programas, tipo... seria basicamente o tema desse canal, de um cara maníaco que matou a esposa e deixou os 4 filhos órfãos. E aí ele fala,
Meu, oportunidade perfeita, a gente tá 8 anos casados, vamos adotar essas 4 crianças porque a gente tem uma mansão de 28 quartos, certo? Certo. O casal Mossler morava em Houston, no Texas. E depois de 8 anos de casados, adotados os 4 filhos, eles começam a ter os problemas que levaram à criação desse vídeo, né? Porque eu não estaria aqui falando de uma história que acabou com o final feliz, né? Afinal, é segunda-feira. Então, quem entra em cena? Entra em cena o tal do Melvin. Quem é o Melvin? Você pergunta, meus amigos. Melvin é um cara do Alabama. O Melvin é um cara de 24 anos que, por sinal, é sobrinho da Candy, a Barbie. A mulher tá há 8 anos com esse bilionário, esse banqueiro, né? Super altruísta. E aí ele resolve, aos 24 anos, morar com a tia, porque ele também era um homem de negócios. Mas só que a verdade é que ele queria ser um homem de negócios e não estava dando muito certo ser um homem de negócios no Alabama, porque ele era considerado pelas pessoas que conheciam ele como uma pessoa que tenta o jeito mais fácil. E eu não sou um homem de negócios, né, gente? Senão, né? Não estaria nessa situação. Mas ele também não era. E o que ele faz? Ele vai morar com a tia dele e com os primos, né? Os 4 primos que são adotados. E eles, que eu digo, a Candy e o sobrinho dela, sobrinho, by the way, de sangue, começam a ter um caso extraconjugal. Não se sabe como esse caso começou, afinal de contas, esse caso é de 1949, mas muita especulação, né, gente? Depois eu chego na parte da especulação que não me interessou tanto nesse caso, não. Nossa, gente, tô até chorando aqui. Mas esse caso é de chorar mesmo. Então eles começam a ter um caso. Por isso que eu falei que tinha... Como que diz? Quando parente fica com parente? Esqueci já. Porque eu tinha anotado esse nome, eu não conhecia, gente. Eu sou tão inocente. Enfim, o Melvin tem por anos com a tia dele um caso extraconjugal. E eles meio que nem escondem, tipo assim, as fotos são muito, tipo... Tudo bem que eu olhei as fotos já sabendo o que tinha acontecido, então eu já olhei com os olhos, tipo assim... Sabe aquela coisa? Mas só que não, tipo... Eram umas fotos, tipo assim, que... Quem sabe do caso, tipo, fala assim... Nossa, como eu não percebi antes? Sabe aquela coisa? Mas enfim, eles começam a ter um caso e ele se muda pra casa dos Mossler e esse caso dura anos, como eu disse. A Candy não conseguiu esconder por muito tempo que ela estava tendo um caso com o sobrinho dela, do Jacques. O Jacques, eu vou falar Jack algumas vezes, porque é americano, mas tipo, escreve tipo francês, tipo chique pra caramba. O Jacques, ele não era idiota, afinal de contas ele era bilionário. E ele desconfiou imediatamente, apesar dele já ter dado várias coisas pro sobrinho da esposa dele, da Candy. Por exemplo, ele deu uma posição de gerência na venda de trailers. Ele tinha, tipo, dentro de todos os negócios, ele era banqueiro, mas ele tinha outros negócios. Ele tinha negócios de trailer que ele achou que o Melvin poderia gerir, tipo, negócio de baixo risco. E aí era meio que isso, assim. Mas o Melvin e a Candy começaram a ficar meio achando que eles estavam tranquilos e que o Jack jamais ia desconfiar de que eles tinham um lance. Isso, quando eu disse que foi por anos, foi por anos. Então,
A Candy e o Jack se casaram nos anos 1949 e eu já tô falando de 1960. Então, em 1960, o Jack começa a fazer uma investigação por si só sobre o relacionamento da esposa dele, do sobrinho dela, que eu ia falar dele, mas até eu comecei a ficar. Enfim, mas tudo bem. No judgments. E, nossa, a gente tá me incomodando demais essa luz. Será que tem problema se eu fizer assim? E aí, eu tô me sentindo. Desculpa. Mas é que tá realmente me incomodando. Eu odeio luz. Eu sou uma criatura das trevas. Tentando evitar que você veja o que tá atrás, que é a bagunça. A Candy e o sobrinho dela, então, tiveram esse relacionamento por anos. Ela conseguiu esconder por anos, apesar que o marido dela, o Jack, desconfiava. O Jack começa a fazer uma investigação pessoal, ou seja, ele começa a vasculhar os diários da esposa dele, a Candy. Ele investiga o diário da esposa dele e ali ele descobre toda a verdade, apesar que, se ele for olhar, porque ele já desconfiava, né? Mas, a partir do momento que ele descobre a verdade, ele não fica quieto, ele expulsa o Melvin da mansão, dessa mansão que eu falei pra vocês, que fica em Houston, no Texas. E é descrito, é dito, é narrado que o Melvin, quando saiu dessa mansão, disse: um dia eu voltarei como dono dessa mansão. Fecha aspas. Eu abri aspas, mas enfim, fecha. E aí, depois que ele é expulso dessa mansão, ele volta pro Alabama. E o casamento do Jack e da Candy tá completamente destruído. Mas é 1960 e assim como a Candy tem algo muito vergonhoso a esconder da sociedade, também tem o Jack. O Jack é gay e o fato dele ser gay nos anos 60 faz com que ele não queira ser a pessoa que ingressa com o divórcio. Então ele espera que a esposa dele ingresse com o divórcio. Ao mesmo tempo, como se fosse algo equiparável, tá aparecendo um negócio no fundo, eu realmente. Desculpa, gente, vou tirar. Sorry. Nossa, essa luz realmente. Luz, qualquer luz é foda pra mim. A Candy e o Jack se distanciam, no sentido eles não estão juntos. Ele começa a dar uma mesada de $45 mil por semana pra ela. Eu tô fazendo já. Eles fazem tipo assim, era $5 mil na época, só que hoje valeria 45. Então eu já tô falando como se fosse dinheiro de hoje, tá? $45 mil no que seria dinheiro atual, por semana, por anos, mais anos. E nenhum dos dois tem coragem de entrar com o divórcio, de entrar com a papelada do divórcio nos anos 60, porque era equiparado. Tipo, meu, essa é a parte triste dessa história, do tipo, ele não entrava com o divórcio porque ele era gay, ele achava que isso faria com que tudo que ele construiu seria destruído. E ela não entrava com o divórcio porque ela tinha um caso com o próprio sobrinho. Tipo, pra vocês verem o que era equiparado naquela época, né? Bom, apesar que tem gente que equipara, não vou entrar nesse aspecto, senão eu vou começar a ficar muito irritado. Então eles ficaram anos nessa coisa, separa, não separa. O Melvin foi expulso e falou: eu voltarei e serei o dono dessa mansão, e blá blá blá, aquela coisa meio tieta. E ficou por isso mesmo por um tempo. Em junho de 1964, a Candy resolve levar os 4 filhos do casal para Flórida, para o apartamento do marido Jack em Flórida, para visitar o marido, visitar o pai. E quando ela chega lá com os 4 filhos, ela diz que ela tá com enxaqueca. Enxaqueca, né? Tipo assim, doenças de rico. A
Candy, ela tá com enxaqueca, ela chega com os 4 filhos em Flórida para visitar o marido, que eles estão separados, mas para visitar o marido, para as crianças verem o pai. E logo que ela chega, ela fala que ela tá com essa enxaqueca insuportável e vai para emergência, certo? Certo. Então, ela vai para emergência e assim que ela sai, um estranho entra na casa e esfaqueia o Jack até a morte. Um dos vizinhos depois disse e descreveu o estranho na saída e descreveu o estranho como um homem de cabelos negros, alto. Foto. Então, descreveu bem, apesar de estar escuro, porque quando ela voltou da emergência, quando a Candy voltou da emergência, já eram 4 horas da manhã. Então ela chegou, digamos assim, no horário do brunch, foi pra emergência, voltou, descobriu os restos do marido dela, chamou a polícia. A polícia, na mesma hora que viu o corpo, falou: isso foi pessoal, isso foi passional. Alguém deu uma facada no coração, no peito dele. Foi essa a maneira que, de fato, o Jack foi assassinado. E ela falou: então, ele tinha costume de trazer uns amigos homens estranhos que eu não conhecia no meio da noite para casa e levar para o quarto. Talvez tenha sido um deles. É o que a Candy disse. E a polícia fala: a gente acabou de achar um diário. Eu dou risada disso, mas tipo, eu só me conheço que eu tenho diário e eu não sou, né, a melhor pessoa. Então a polícia descobre que não é só a Candy que tem diários e que o Jack descobriu a fé pelos diários dela. Aliás, a polícia não descobre esse diário ainda. Mas ela descobre que o Jack tinha diário. Gente, por que as pessoas têm diários quando elas estão e escrevem sobre essas coisas? Tipo assim, não sei, faz desenho igual nos outros casos que a gente cobriu das crianças. Aqueles desenhos ninguém consegue decifrar. Faz aquilo, tá? Além dos diários que eles descobriram na cena do crime, a polícia também descobre impressões digitais. Porque na época não tinha DNA, infelizmente. Meu, se você foi condenado por homicídio nessa época, você é um imbecil, tá? E o que que eles fazem? Pegam as impressões digitais de sangue, tipo assim, com sangue, a pessoa foi lá, botou dedão, botou outro dedo, fez a porra toda. E aí a polícia pega essa impressão digital, que é muito improvável, 1960, é muito improvável que essa impressão digital bata com qualquer cidadão do planeta ainda. E voilà, Melvin, porque ele já tinha passagem pela polícia. E um carro tinha sido roubado, porque, né, quem tem 48 quartos provavelmente tem 48 carros. E o carro que tinha sido roubado foi deixado no aeroporto. Nesse aeroporto, o único voo que tinha era para o Alabama, um lugar que as pessoas não vão de propósito. E nesse carro tinha mais sangue, mais impressão digital. E vá lá. Melvin! Depois de lerem os diários, a polícia já estava certa de que o Melvin não tinha atuado sozinho nesse homicídio e que ele tinha atuado com a amante barra tia dele, a Candy. E eles foram acusados de homicídio. No entanto, eles tinham dinheiro, pagaram uma fiança altíssima, mas ficaram um ano aguardando o julgamento em liberdade. Quando o julgamento começou, um ano depois que o Melvin e a Candy estavam soltos sob fiança, a acusação chegou com os diários do Jack,
onde tinha detalhado inclusive tanto a parte dele falando que ele era gay, que ele tinha medo de entrar com o divórcio porque o valor do patrimônio dele era estimado na época 33 milhões de dólares, segundo a pesquisa que eu fiz, que foi rápida, seria tipo quase bilhão, acho que bilhão. A defesa disse, em contestação, que por o Jacques ser gay, qualquer um dos amantes poderia ter feito aquilo. Só que a acusação estava muito confiante, como qualquer pessoa estaria, afinal de contas, a maior prova que não era circunstancial na época era, pelo menos, a impressão digital. O problema da impressão digital é que as pessoas... Será que as pessoas não confiavam ainda nisso? Tipo, tem gente que não confia em DNA, né? Mas tudo bem. E aí eles falaram, bom, ele era gay, então provavelmente ele tinha muitos amantes, então qualquer um desses amantes que eu digo homens, que ele saía porque ele era gay e ele era basicamente solteiro. Poderia ter matado o Jack e não a Candy, a Barbie, a mulher que ninguém sabe a idade, e o sobrinho dela, que estavam no incesto. Apesar de eu não julgar tanto isso, se fosse só o incesto eu não ia julgar tanto não, mas é que eu tô julgando a questão da comparação. E depois de 16 horas deliberando, o júri voltou com o veredito de inocentes. 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 Caso feliz, caso engraçado. Até esse ponto, né? Em 1971, a Candy recasou. Casou pela terceira vez com um cara chamado Barnett, que também era um ricaço. E ele sofreu aparentemente de um mal súbito e caiu do último andar da mansão em que eles viviam naquela época. Depois, só voltando um segundo atrás, depois do veredito de inocentes, ela até tinha já flyers para distribuir de festa. Ela comemorou com uma festa. Com uma festa ela comemorou. Tipo, vamos comemorar a sua inocente. Minha idade, imagina. Enfim, e aí esse cara também morreu, deixando também todo o dinheiro para ela. Todos os negócios do Jacques, o marido que ela assassinou, foram mudados os nomes pro tipo Candy Enterprises, que deve ter feito tanto sucesso que eu nunca ouvi falar. E basicamente ela viveu uma boa vida. E quanto ao Melvin, o que aconteceu com o Melvin? Em 1976, o corpo da Candy foi encontrado num hotel. Ela estava vestida... A minha geladeira assassina. Ela estava vestida com um hobby de cetim. Como que chama aquela... Enfim, aquela... As minhas amigas da moda vão me matar. Enfim, ela tava com um negócio chique aí que ela botava pra dormir. E ela tava com toda a maquiagem pra dormir. E aparentemente foi suicídio, mas ninguém meio que quis comentar sobre o assunto. Então ela morreu em 1976, sem deixar legado nenhum, a não ser 3 casamentos falidos, uma fama de socialite do baixo clero, cuja idade era obviamente acima de 60, mas que ela tinha vergonha de compartilhar com as pessoas, porque isso é tão importante pra gente saber a idade das pessoas. E ninguém meio que se interessou porque ela se matou, se ela se matou de verdade ou não, enfim, tipo...
E eu tinha dito que ia falar do Melvin, certo? O que aconteceu com o Melvin? Depois do julgamento, que ele foi inocentado. Pois é, ele foi pra Houston, teve uma mansão, tornou-se proprietário de vários empreendimentos imobiliários, milionário, rico, Trump, e levou uma vida de sucesso. Parabéns, Melvin, é assim que se faz. E essa foi a história triste de um triângulo amoroso e de uma comparação escrota dos anos 60 entre uma mulher que se casava por dinheiro e assassinava os maridos e um homem que era gay. Fiquei deprê agora. Pena que café da manhã não é happy hour. O que eu aprendi com esse caso? Já fiquei deprê agora. Puta que pariu. Nada aconteceu com essa gente. Eles morreram tudo de causas naturais. Quer dizer, não a Candy, ela provavelmente se matou. Desculpa. Não posso dar risada disso. Enfim. Né? Quando eu venho aqui não é pra dar boas notícias. Então esse caso é mais um caso que eu dei risada o tempo todo pra chegar no final e fazer ué. Tipo, eu tô sentindo ué por dentro no meu coração do tipo, nossa, esse cara era tão bom, ele adotou 4 crianças, tipo, até. Tipo assim, né? Enfim. De qualquer forma, eu agradeço muito que vocês tenham tomado café da manhã comigo. Eu espero que ninguém tenha sido ofendido por nenhuma dessas piadas, apesar que eu tenho certeza que alguém foi. E eu espero ver vocês no próximo caso. Se vocês têm prestado atenção aí, eu tô intercalando casos não muito pesados pra mim e casos pesados, tipo Maribel, Chris Watts, porque, gente, né, pesa a coisa. Enfim, eu queria agradecer, eu queria desejar para vocês uma ótima semana, um ótimo resto de dia para vocês, um ótimo trabalho para vocês. Obrigado, também senti que vocês responderam. E mais uma vez, obrigado ao patrocinador que me acordou às 3h56 da manhã para gravar esse vídeo. E é isso, gente. A gente se vê no próximo caso. Tchau!